Olá meninos, tudo bem? Aqui é a professora Rita de Cássia para mais uma aula de literatura da língua portuguesa com vocês. Biriros e biriras, né? Sejam muito bem-vindos à nossa aula. Vamos tentar aqui ser o mais sucinto possível, ok? Gente, eu quero começar explicando para vocês que a primeira fase modernista, né, ela compreende, né, o período de 1922 a 1930. Então, ali, após o pré-modernismo, né, nós temos a Semana de Arte Moderna, que na verdade não foi uma semana, foram 3 dias, porém é considerado a Semana de Arte Moderna. E após este período, né, dessa Semana de Arte Moderna, a gente tem a primeira fase modernista, né, que compreende o período de 1922 a 1930. E esse período também, essa primeira geração é conhecida como fase heróica, tá? Por quê? Porque esses caras que foram lá, né, o grupo dos 5, que deveria, na minha opinião, chamar-se o grupo dos 6, né? Porque Manuel Bandeira também teve uma contribuição muito grande para esse acontecimento, né? Eles foram lá e fizeram o boom acontecer, né? E o objetivo deles era chocar aquela sociedade, né? Era trazer para aquela sociedade uma nova perspectiva de cultura, de literatura, de arte, de música, de tudo o que já se tinha visto dentro do Brasil. E eles conseguiram, com louvor, né, alcançar o objetivo deles. Como assim, professora? Gente, eles foram vaiados, eles foram criticados, eles saíram em várias críticas de jornais, né, de todo o país, foi um alvoroço só. Então foi um sucesso na visão deles. Por quê? Porque eles ganharam uma visibilidade muito grande, embora que negativa naquele momento, mas eles passaram a ser conhecidos. E a partir daí, eles encorajaram outros autores, outros artistas, outros revolucionários a fazerem parte desse movimento, né? Que movimento era esse, professora? Era a primeira geração modernista que viria, então, modernizar, né? Esse Brasil tão grande, tão rico, tão cheio de diversidade, beleza? E dentro disso, e dentro desse contexto, eles tinham também um intuito não apenas de movimentar ali e diferenciar as artes e a cultura, mas também a parte social política, tá? Então eles tinham também o intuito, né, de conduzir ali uma nova perspectiva política, um novo olhar sobre a política, né, e sobre a sociedade em que eles estavam inseridos. É claro que naquele momento, né, o Brasil ele foi assim dividido em algumas fases, né? Por quê? Porque não daria para fazer tudo o que tinha que fazer apenas naquele primeiro momento, ok? Fica bem claro aqui para vocês que Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, tá? Manuel Bandeira, eles foram assim extremamente importantes, né, para a realização dessa mudança, dessa nova perspectiva, beleza? E não somente eles. Dentro agora da primeira geração modernista, nós vamos estar olhando e vendo também outros autores que fizeram parte deste movimento, tá joia? Quero lembrar a vocês, né, a importância do quadro, né, da Tarsila do Amaral, que ela pintou, a Abaporu, né, e que esse quadro simboliza, né, o homem enchendo-se de uma cultura dita certa e evoluindo-se e despejando de volta, né, e devolvendo, né, para a sociedade uma cultura nacional totalmente brasileira, tá? Eles começam nesse momento a valorizar o que nós temos, tá? A dar voz à nossa cultura, né? Porque eles apresentaram de maneira assim chocante para a sociedade e realmente, sabe, foi um choque estrondoso, tá?
E dentro daquele momento que eles estavam passando, naquele momento, né, eles estavam emaranhados em um contexto histórico muito conturbado, porque eles vinham, gente, eles estavam vindo de um período entre guerras, né? Então tinha acontecido ali a primeira guerra mundial, né? E as pessoas ainda estavam com aquele sentimento da guerra, ainda estavam mergulhados naquilo, naquele acontecimento tão horrendo, né? Vamos dizer assim. E o Brasil, né, particularmente, essa primeira fase, né, que ele passa ali do movimento moderno, né, da literatura modernista, ele está envolvido também em um período de uma república, né, chamada República Velha. Tá? Por que República Velha? Porque esse contexto ele esteve marcado por várias oligarquias cafeeiras, né? Entre São Paulo e Minas Gerais, a conhecida café com leite, né? Então, esse momento onde detém-se o poder em São Paulo e em Minas, em São Paulo e em Minas, e fica aquela gangorra, né? Enquanto São Paulo tá no poder, Minas tá quietinho. Aí São Paulo sai, Minas toma o poder. O país estava vivendo estava dentro dessa caixinha, certo? Houve também, né, nesse mesmo cenário, né, a quebra, né, da Bolsa de Valores de Nova York. Ah, professora, mas Nova York é lá nos Estados Unidos, tem nada a ver com a gente. Gente, tem tudo a ver com a gente. Até hoje, tudo que diz respeito às superpotências mundiais tem tudo a ver com a gente, porque a gente depende, né, economicamente, a gente depende desses países. Então, essa quebra da Bolsa de Nova York, ela vai refletir diretamente aqui na gente, né, que é um país, né, que estava em desenvolvimento, né, vale ressaltar aqui que a gente estava passando um momento onde a evolução, né, da cidade, principalmente a cidade de São Paulo, né, que tem aquela obra chamada Pauliceia Desvairada, né? Vai ressaltar esse desenvolvimento acelerado, desorganizado, a corrida em busca, né, de melhorias e de crescer, e a chegada de imigrantes, e a evolução de casas a prédios, e carros, e o movimento, tudo aquilo chega, né, basicamente nesse momento, e vai, né, ter influência sim, né, na obra, na música, na literatura, na política social, beleza? E isso foi responsável por vários conflitos, né, que marcaram grandemente, né, o nosso país, né? Dentre os artistas que a gente pode citar, né, eu vou ter ali muito presente o Mário Oswald de Andrade, que eu já falei que apesar deles terem o mesmo sobrenome, eles não são parentes, beleza? Vamos ter o Menotti Del Picha, né? E vamos ter na pintura Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e o Manuel Bandeira, o grupo dos 6 que eu falei para vocês. Mas, né, na literatura é conhecido apenas grupo dos 5, mas o Manuel Bandeira não deixa de ter a sua importância, né, em nenhum momento. Inclusive, eu quero ressaltar aqui para vocês um poema dele que sempre cai em vestibular, que é muito importante, que você tem que ler ele, compreender, né? Que é O Bicho, sabe? É um poema que deixa qualquer ser humano tocado. Vou ler para vocês esse poema. Vi ontem um bicho, na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem, tá? Nesse poema, Manuel Bandeira, ele vem dizer para nós, né, ele vem gritar para essa sociedade, gente, ó, tem gente passando fome, né, o desenvolvimento não está servindo a todos, porque apesar da chegada da evolução das máquinas, etc e tal,
não está tendo emprego para todos, não está tendo oportunidade para todos, a miséria está aumentando, a coisa está apertando, políticos, comandantes do nosso país, vamos tomar alguma providência quanto a isso, né? Então, assim, ele vai retratar essa dor presente na vida, né, no cotidiano das pessoas daquele momento, certo? E vale lembrar também que ainda que naquele momento ainda existissem algumas características das vanguardas europeias, a gente busca nesse momento uma arte mais brasileira, sabe? Uma brasilidade, sabe? E por isso, né, por este motivo, a primeira fase modernista, ela priorizou muito os temas voltados para o nacionalismo, sabe? Para a gente ter amor, ter identidade com o nosso país, com o nosso povo, com a nossa cultura, com a nossa música, com a nossa dança, com a nossa arte, tá? E isso é importante porque a partir desse período, né, houve assim um momento em que as pessoas tiveram um pouco mais de afirmação social, nacional, onde as pessoas puderam se manifestar, né? Puderam dizer, né, das suas mazelas, puderam publicar sobre as coisas que estavam afligindo o seu cotidiano, o seu dia a dia, a sua vida, né? E dentro desses grupos modernos, né, desse momento, a gente pode destacar o pau-brasil, né? A gente pode destacar o movimento, né, verde-amarelismo ou escola da anta. Pode cair as duas falas, né, na prova, tanto faz, significam a mesma coisa, né? Verde-amarelismo ou escola da anta significa mesmo, é o mesmo movimento, tá? São eles vão falar a mesma linguagem, vão estar inseridos ali dentro desse momento da primeira geração modernista. E tem também um movimento antropofágico. É muito importante que você saiba que esse movimento antropofágico, ele vai dizer que, apesar de você ter ali a influência europeia, de você ter tido por muito tempo parnasianismo, simbolismo, romantismo, mas que você pode devolver essa influência que você teve de maneira positiva, dando uma cultura nacional, dando voz ao povo, reconhecendo os valores brasileiros, reconhecendo, gente, o povo que habita essa nação. Certo? Nesse momento, duas revistas vão ser importantes, né? Que é a revista Claxon e a revista de antropofagia, né? Que vão estar ali ajudando, né, a divulgar essas ideias modernas, né? E levar toda essa evolução até as pessoas. E nós podemos concluir, então, a partir de tudo isso, né, que nesse movimento de contemporaneidade, a gente pode dizer que a vida é agora, que nós precisamos viver o agora, que nós precisamos dar voz à problemática do agora, esquecer o passadismo, deixar para trás velhas culturas, né? Que agora, a partir desse momento, a gente tem liberdade de expressão, a gente não tem uma limitação para escrever, ou seja, você pode escrever livremente conforme você fala, ali você vai ver presente nas obras a oralidade, você vai ver o coloquialismo presente, sabe? Não vai ser aquela gramática enrijecida, né, onde vai ter ali a norma padrão seguida, não vai ter rima, não vai ter métrica, vão ter versos livres, vai ser tudo assim, conforme o desejo, né, de se expressar. E como que é esse se expressar, professora? É da melhor maneira possível que o outro possa te compreender, beleza? Nós vamos ter, assim, temáticas reais, muito próximas da realidade, vamos ter críticas, né, assimilação com o que está acontecendo ali, com o desenvolvimento do mundo no século XX. Nós vamos ter ali a demonstração do ritmo de vida das pessoas, né, o progresso, a evolução das máquinas. Nós vamos ter também uma aversão aos comportamentos anteriores, nós vamos ter uma aversão à xenofobia, ou seja, as pessoas que estão ali
contra, né, os imigrantes, né, pessoas que estão ali de alguma maneira causando um preconceito, não apenas contra os imigrantes, mas também como contra o caipira, o mulato, contra todas as raças, todas as crenças, tá? É um momento em que eles veem a necessidade de se valorizar o ser e não as convenções, certo? Esses autores, eles terão, assim, muita atitude, muita irreverência, eles vão, assim, relatar fatos políticos, históricos, tá? Eles vão, nesse momento, eles vão estar fazendo denúncias e críticas muito pesadas, talvez, ao momento que está sendo vivido ali, às dificuldades enfrentadas pela sociedade, pela população, né? Vai ter um rompimento muito forte, uma ruptura total com o parnasianismo, com o romantismo, beleza? E eles vão apresentar uma arte onde essa arte vai ter um engajamento político e social, porque através da arte eles vão fazer críticas e denúncias, né? Através dessa arte, eles vão satirizar algumas coisas vividas, né, naquele momento, né? E eles vão pesquisar muito a respeito da nossa cultura, a respeito do nosso povo, da nossa arte, da nossa vida, né? Isso tudo eles vão fazer despreocupadamente. Por quê? Porque eles vão ter o privilégio de poder fazer uma poesia, uma música, uma prosa, uma pintura livre das normas, das regras gramaticais e sociais. Então, nesse momento, eles vão ver presentes ali as características mais comuns dos seres humanos, né? E dentro de tudo isso que eu falei para vocês, vai haver a valorização do ser. Vai haver a valorização do homem, sabe? A valorização do homem preto, do homem indígena, do imigrante, do homem marginalizado, tá? Então vai haver presente ali humanidade. Vai haver presente ali voz social, tá? Professora, e quais são as principais características, assim, que vão, assim, dizer tudo a respeito dessa primeira fase modernista? Pessoal, nacionalismo crítico e ufanista, valorização do cotidiano, resgate das raízes culturais brasileiras, críticas à realidade brasileira, renovação da linguagem, oposição ao parnasianismo e ao academicismo, experimentalismo estético, vai haver renovações artísticas, vai haver ironia, sarcasmo, irreverência, vai haver um poema num papelzinho, num pedacinho de guardanapo, por exemplo. Vai haver um caráter anárquico e destruidor de velhos pensamentos e vai haver o uso de versos livres e brancos. Beleza? Pessoal, dentre os autores, citei para vocês Manuel Bandeira, citei para vocês Oswald de Andrade, citei Mário de Andrade, né? E eu tenho vários outros autores que fizeram parte, né, desse momento maravilhoso, como Graça Aranha, o Victor Buxerê, eu tenho Plínio Salgado, eu tenho Ronald de Carvalho, eu tenho Guilherme de Almeida, eu tenho Sérgio Miller, eu tenho Heitor Villa-Lobos na música, que foi extremamente vaiado, Cassiano Ricardo, Tácito de Almeida, de Cavalcante, eu tenho também Alcântara Machado, tenho Vicente do Rego e eu tenho você aqui comigo, bebê. Essa foi mais uma aulinha de português, literatura da professora Rita de Cássia para você. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Jesus abençoe aí. Um beijo, gatos!